Salve, salve, seja bem-vindo novamente aí. Vamos estar voltando com o segundo episódio da Master Liga com o Vasco da Gama. No primeiro episódio tivemos algumas contratações ali. Algumas não, né? Tivemos o Paulo Henrique Ganso. Foi o Paulo Henrique Ganso e o Pablo Maia, se eu não me engano, só os dois. Agora o próximo jogo a gente tem contra a Chapecoense em casa. Então, é isso aí. Vamos ver aqui o que temos de observação. Os mesmos jogadores que a gente viu no vídeo passado. Fausto Vera, vamos dar uma olhadinha no Fausto Vera aqui. Pode ser importante, ó. Interessante, ó. Foi pro River Plate. Jogou aqui no Brasil. Pode ser interessante voltar ao Brasil aqui numa próxima janela de transferência. Meu peço aí pra quem estiver assistindo aí. Dá uma força pra gente aí, começando o canal novo. Ainda não tem muita experiência, mas a gente vai melhorando com o tempo aí. Puder deixar like, puder se inscrever no canal aí. Ajudar pra gente trazendo conteúdo melhor. Por enquanto tô trazendo só vídeos assim normalmente, sem ser ao vivo, mas eu pretendo fazer live também. Mas é isso, por enquanto a gente tá só com os vídeos aí. Espero que esteja uma qualidade boa aí, saindo de som, imagem. A gente vai melhorando aí conforme os episódios aí, tá tudo certo? Vamos lá pro jogo então, pretendo jogar vários jogos hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Chapecoense, Remo, São Paulo na quinta rodada. Grêmio, Vasco e Ceará aqui, ó. Depois Copa do Brasil de novo com o Ceará. Vitória, Santos e Flamengo. Vamos ver quantos a gente consegue jogar aí. Vamos jogando aí. Não vou prometer uma quantidade de jogos. Vamos jogando aí que hoje vai dar tempo pra render. Não tem janela de transferência, nada. Só seguir jogando aí. Vou mudar o plano de jogo conforme a gente jogou contra o Botafogo, né? A gente tomou um empate no final, mas foi um jogo melhor do que o primeiro jogo contra o Inter. A gente tomou muita pressão. Foi um jogo. Não foi muito bom. Vamos lá, o Andrés Gomes lá na frente junto com o Brenner. Jogando de segundo atacante. Vou mover aqui Matheus França, que está cansado. Vou trocar ele. Deixar o Tietê aqui. Nuno Moreira. Mas eu acho que eu vou colocar o Ganso no lugar dele. Vou ver certinho. Vou começar com o Ganso no ataque, no meio de campo. Pablo Maia. Que meia de ligação. Gosto de jogar com dois meias de ligação aqui no meio. O JP, ó, tá bem pra caramba aqui. Vamos testar ele. Tá com vontade o menino. Paulo Henrique Ganso aqui, ó. Então a formação que a gente vai hoje vai ser um 4-4-2. E... ó, o Ganso não pega bem de segundo atacante, senão eu ia colocar ele também como segundo atacante aqui. Mas vou deixar ele como meio atacante mesmo. Só tirar o que tá cansado. Deixar o Coutinho no banco. E é isso, vamos lá pra cima da Chape, ó, jogando com 5 defensores. Tem que ir pra cima da Chape aí, aproveitar e tentar ganhar esse meio de campo aqui. Com o maior número de jogadores, né? Uniformezinho preto. É isso, vamos pra cima da Chape aí. Esse é um jogo que a gente não pode perder nem empatar em casa contra a Chapecoense aí. Se a gente vacilar nesse jogo, a gente vai ficar muito mal posicionado na tabela. Porque não ganhar nos 3 primeiros jogos aí já joga a gente lá embaixo, né? Daí a gente começar a brigar com o pelotão de baixo lá. Aí estamos gravando aí na parte da manhã, ó. Meio de 15. Aí já na hora do almoço já. Bacana aí, ó. Pulei a entrada dos jogadores aí. No próximo jogo em casa eu deixo certinho. Quando for jogo em casa eu vou deixar e quando for jogo fora eu vou tirar pra gente tentar jogar o maior número de jogos aqui que a gente puder na live de hoje. Na live não, né? No vídeo de hoje. Ganso, JP. Andrés Gomes. Ó o Ganso. Nossa, muito fechada a Chapecoense. Ih, sobrou a bola no Brenner, hein? Paulo Henrique. Tocou no Pablo Maia.
JP, o Ganso, ó. Tudo passe de primeira. Andrés Gomes. Falta, ó. Falta, professor. Não, isso aí vai dar falta, quer ver? Vem, 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 Pablo Maia. Tietê. Carlos Cuesta. Não sei o que Cuesta tá fazendo lá na frente, né? Cuiabano. Andrés Gomes. Passa Cuiabano. O Cuiabano é rápido, fez o cruzamento. Pro Ganso, o Ganso tava dentro da área. Pablo Maia, Tietê. Abriu aqui o Paulo Henrique. Cruzamento. Brenner. Gol do Vasco da Gama. Uma jogada bem trabalhada aí, ó. De pé em pé até chegar no nosso artilheiro Brenner. Não me recordo direito, mas se eu não me engano, foi ele que fez todos os gols do Vasco até agora, nossa jornada até aqui. Fez um belo cruzamento do Paulo Henrique. Gol do Brenner. O Andrés Gomes pressionando. É um jogo que a gente tem que ganhar, hein? Não pode vacilar aqui que a gente fica lá pra baixo na tabela. Paulo Henrique. Pra Paulo Henrique também, só que o Ganso. Andrés Gomes vai esperar a passagem do Cuiabano. Vem de novo Cuiabano. Andrés Gomes atrás. Passe mal feito, hein? Robert Renan. Tem que colocar nessa equipe pra se aproximar um pouco mais. Bola pro Andrés Gomes. Bola no Ganso. Limpou. Chutou o Ganso. Robert Renan. Olha, dando uma pichotada ali o Robert Renan. Bola no Ganso. E vai sair livre o Ganso. Olha, pra chegar chutando, mas não deu. Paulo Henrique. Tietê, JP. Andrés Gomes. Uma situação de ataque aí. O Ganso participando bastante, ó. Sendo importante na equipe. Olha que passe pro Brenner. Chutou, defesaça do goleiro. Ó, o Ganso aí tá participando bem do jogo, ó. Isso que eu falo, a gente tem o controle do meio campo, ó. O Vasco tem bons pontas, mas vou ter que encaixar ele nesse esquema aqui, porque preenchendo mais o meio de campo aqui ficou melhor. Ó, o Paulo Henrique Ganso de novo. Passe pro Andrés Gomes. Eu queria ter jogado mais embaixo aqui, vacilei. Ó, mas o Gomes roubou, bola pro Brenner. Nossa, pra fora. Que chance desperdiçada, cara. Não acredito, hein? Que chance desperdiçada. Vamos lá pro segundo tempo, vamos ver se tem alguém cansado. É, o time se comportou bem nesse primeiro tempo aqui. A única coisa que eu acho que dá pra gente melhorar são nossos meios de ligação. Aproveitar que a gente tem bons pontas e na próxima janela de transferência trocar alguns pontas por meio de ligação. Vamos testando, por enquanto. Nesse jogo tá dando certo, né? Também é Chapecoense, né? Vamos testar isso contra times mais fortes, né? Transformar esses pontas também em segundo atacante aqui no nosso time pode ser interessante também. Tietê. Pablo Maia. Paulo Henrique Ganso. Ó o Ganso. O Ganso participando muito do jogo, cara. Agora é a vez dele dar um chute no gol. Escanteio, hein? Essa bola desviou. O Ganso vem participando muito do jogo, hein? Andrés Gomes? Não, vem o Ganso. Ganso no escanteio. Vou jogar
acelerada essa bola. É, pra ninguém. Devia ter cobrado um pouco mais fraco. Cuiabano. Bola pro JP aqui. Já acho que eu vou ter que mexer também. Não sei se o Ganso vai aguentar o jogo inteiro, né? Jogador mais veterano. Pablo Maia. Tietê. Isso que eu falo que eu gosto muito do PES, porque que nem um jogador igual o Ganso. Se eu tivesse no FIFA, primeiramente que ele já estaria morto em campo já. Não estaria fazendo nada. E segundo que contratava ele hoje, amanhã já tava com 3 a menos de over, né? Aqui, lógico, ele cai também, mas é progressivo, né? Ele vai demora pra cair, não é assim. Se o jogador estiver jogando, ele consegue manter por mais tempo, né? Você consegue usar bastante o jogador. Ó o Brenner. Vou programar uma mexida já, vamos ver como é que tá o Ganso. Ó, o Ganso, olha, não tá tão cansado, hein? Achei que ele estaria mais cansado, mas eu vou preservar ele, né? Colocar o Nuno Moreira. Tirar o Tietê. Pra colocar Rafael Coutinho. Eu vou puxar o Coutinho aqui pra jogar como volante. Um pouquinho mais pra trás, jogando como volante. O Nuno e o JP. A gente não tem meio de ligação no banco, mas tem um volante promissor aí. Vamos jogando com ele. E se aparecer uma oferta também, a gente vende, né? Como a gente viu no primeiro vídeo lá, um jogador de base valendo 55 milhões. Já dá uma ajeitada nos cofres do Vasco aqui pra gente fazer boas contratações. Pablo Maia eu contratei por 6 milhões. Dá pra contratar vários bons jogadores. Ó o Ganso. Ó o Ganso roubando bola. Tietê. Brenner. Tocou no Paulo Henrique. Brenner de novo. Tocou pra trás pro Ganso. Pode ser a vez dele. Cuiabano domina. JP. Pablo Maia. Bola pro Ganso. Que belo passe, hein? Bola no Tietê. Vem bola pro Ganso. Muito forte. É, agora vai ter a substituição aí. Olha, foi escanteio ainda, hein? Agora o Andrés Gomes vem na bola. Vou usar o fila indiana aqui pra ver se a gente consegue marcar um gol de cabeça aqui. Jogar no meio da área essa bola. Vem Rafael Coutinho. $80 minutos, hein? Tá chegando aquele momento que a gente não pode vacilar, hein? Coloquei mais um volante em campo agora. Nos últimos jogos a gente vacilou nesse finzinho. Ó o time todo no ataque. Vem Robert Renan, vem Robert Renan. Aí, nesse jogo nós não vai vacilar não, ó. Pablo Maia. JP. Boa bola pro JP. Bolão pro Andrés Gomes. Cuiabano. Cruzamento do Cuiabano, muito forte. Ó, mas voltou pra dentro da área essa bola, hein. JP. Só manter a bola no ataque agora, não precisa ser afobado. 2 minutos. JP, Pablo Maia. Rafael Coutinho. Paulo Henrique. Tentar uma última chance? Falta pro Vasco, hein. Só jogar essa bola na área e acabou, hein. O Vasco vai garantir 3 pontos, hein. Seus 3 primeiros pontos, a primeira vitória no campeonato. Robert Renan vai fazer o lançamento. Brenner. Coutinho jogou de volta na área. Andrés Gomes, Brenner. Nuno Moreira. É, já era pra ter acabado, hein, juizão. 96, hein. E fim de jogo. O Vasco vence a Chapecoense em casa. Ótimo resultado. Poderia ter sido por mais, mas a vitória vale 3 pontos de qualquer forma, né? Brenner, melhor jogador da partida.
vambora. Primeiro jogo de hoje já tá ganho 3 pontos pro Vasco. Vamos ver os resultados da rodada. O Inter empatou com o Botafogo. Fluminense 3, Remo 0. Bahia 1, São Paulo 3, fora de casa. Atlético Mineiro 0, Grêmio 2. Corinthians 1, Vitória 0. Palmeiras 4, Santos 2. Cruzeiro 2, Flamengo 2. Red Bull Bragantino 2, Coritiba 0. Mirassol 2, Atlético Paranaense 0. Vamos ver como tá a tabela. Palmeiras em primeiro. São Paulo em segundo, os dois com 9 pontos. Mirassol e Corinthians com 6. E a turma dos 5 pontos. Inter, Cruzeiro, Flamengo e Vasco. A gente não pode ser descolado pelotando à frente, né? A meta é conseguir uma vaguinha na Libertadores. Se a gente chegar lá no título lá em cima, beleza, mas a vaguinha na Libertadores é o sonho, né? Vamos lá ver os convocados da seleção. Da última vez a gente teve 2, né? 2 colombianos. E novamente os 2 colombianos, Andrés Gomes e Cuesta. Vamos ver quem estão querendo comprar do nosso time. Olha, chegou uma proposta pro Rojas, hein? 10 milhões do Vélez, um jogador que a gente pouco usa aqui até agora. Vários interessados. É um jogador jovem, mas que não me faria tanta falta, né? Vou aumentar esse valor aqui. 14, vai. Ele vale 16, tô pedindo 14. A cláusula dele é 14.700. Podia ter pedido a cláusula ali, né? Mas tá bom, se eles aceitarem os 14 já é suficiente pra mim aqui. Vasco e Remo, hein? Acabou de tomar uma cacetada ali o Remo. Olha lá, o presidente Pedrinho quer mais pontos, hein? Tá cobrando o José Bordalas, mas eu acho que a gente tem um começo bom, né? Não foi o começo dos sonhos, mas tá um bom começo. Vamos lá. Ver o que a gente vai fazer no nosso time. Voltar com a formação que a gente jogou anteriormente. Se a gente conseguir jogar um bom jogo, vou colocar ela como uma formação oficial do Vasco. Volante, 2 meias de ligação. Se o Ganso estiver bem, vai ser titular. Fez um grande jogo contra a Chapecoense. Matheus França vai guardar no banco. O Paulo Henrique Ganso está bem. O JP também vai jogar. Pablo Maia, de novo titular. E agora a gente já tem um esboço de time titular, né? Agora eu vou começar nesse jogo aqui. Eu vou começar com o Inestrosa no ataque. Ele é um pouco mais rápido. Ele é um pouco mais rápido que os outros. Vou colocar ele pra mim ver como é que ele vai funcionar junto com o Brenner no ataque. De momento é isso. Esses aqui vão ficar fora do jogo mesmo. Saldívia vai sair, vou deixar o Coutinho de novo no banco. Por enquanto é isso. Vamos ver o time do Remo. O goleiro Ivan, que jogou no Corinthians, no Internacional. Léo Andrade, Cauã, Iago Pikachu, Cufré, Zé Ricardo, Jaderson, Panagiotis, Aleph Manga, João Pedro e Diego Hernandes. Não é um time ruim também não do Remo, hein? Mas a gente tá com um elenco melhor aqui. Iago Pikachu, que já jogou com a camisa do Vasco. Tomar cuidado com a lei do ex, né? Deixar o uniforme todo branco aí do Remo. E vambora.
Então, como combinado, o jogo fora de casa não vou mostrar a entrada dos times. Ó, tá cheio o estádio, hein? O estádio do Remo tá lotado, hein? Vai passar na GETV. E rola a bola. O Vasco fora de casa tentando. É jogo pra 3 pontos, falar a verdade, hein? Jogo pra 3 pontos, não podemos vacilar. Já estavam cobrando a gente lá, né? A gente fez 2 jogos contra 2 times grandes. Trouxemos 2 empates. A gente não perdeu ainda no campeonato. Já estavam sendo cobrados já. Imagina a gente perder pro Remo fora de casa, hein? Vem Tietê, Pablo Maia. Ó o Remo, veio pra cima, hein? Ó o vacilo da zaga. Na trave, hein? Ó, não pode deixar os caras não, hein? Os caras tocaram bem a bola, vieram pra cima. Estádio deles. Vamos pro contra-ataque agora. Paulo Henrique Ganso. Inestrosa. Bola pro JP. Ó, o Brenner já tá se posicionando na área. Veio Inestrosa. JP. Ganso. Passou o Cuiabano. Cruzamento Cuiabano. Inestrosa. Pega o goleiro Ivan. É, a gente dá uma atacadinha também, né? Pra mostrar pra eles que a gente não tá de brincadeira, não. Ó, Aleph Manga. Ó, a minha zaga não tá bem, cara. Minha zaga não tá bem. Ó, a gente vai tomar, ó. Minha zaga não tá legal, cara. Saiu todo mundo, foi atrás de um jogador só. Gol Aleph Manga, hein? 1-0 pro Remo. Aconteceu o que não podia acontecer. Vamos atrás. Ó, o time já se perdeu já. Vamos lá. Conhecendo a primeira derrota, mas ainda tá no comecinho do jogo. Bola do Vasco. Vamos lá. 2 ataques do Remo aí, já saiu um gol e um na trave. E a gente toca errado de novo. Diego Hernandes. É, a gente não tá acertando nada nesse jogo, hein? Olha. Olha isso. Ô, meu goleiro, dá pra encaixar também, hein? Paulo Henrique, vamos sair aí de boa. Sem desespero. Bola no Tietê. Brenner. Bola pro Ganso. Calma, Ganso. Os caras atropelaram o Ganso ali, hein? Bom pra amarelo. Isso, amarelo. O zagueiro deles amarelado agora, hein? Que isso, cara. Que bagunça que tá, hein? Nestrosa. JP vai pra cima. Cuiabano. Vai, Cuiabano. Ganso. É, a gente tinha que sair com empate nesse primeiro tempo, hein? Se a gente sair com empate aqui no primeiro tempo, pra gente seria um resultado gigante, cara. Olha o Manga de novo, sozinho, ó. Cara, essa formação deles aí tá atrapalhando a gente, hein, cara. Carlos Cuesta. Tietê, vamos sair tocando a bola. Pablo Maia, não chegou a bola no Pablo Maia. Cara, os caras tá marcando como se fosse o jogo da vida, cara. A gente jogando muito mal também. Diego Hernandes aqui, ó. Vixe. Vai dar ruim, vai dar ruim. Cuiabano, JP. Cuiabano de novo. Vem a saída. Bola pro JP. Não chegou no Ganso. É, o primeiro tempo vai acabar 1-0 pros caras mesmo, hein. Jogo muito mal da gente, cara. E logo no começo a gente teve a oportunidade, hein. É, um vacilo. Para na mexida aqui, né. O que que eu posso fazer agora?
Vou jogar dois centroavantes, tá? Vou colocar o Spinelli junto com o Brenner. Vou testar dois centroavantes. E de momento é isso. Mas no segundo tempo eu acho que eu vou colocar o Puma. Acho que eu vou colocar o Puma já. Não tô gostando do jogo do Paulo Henrique. Testar o Puma. Primeiro jogo que a gente coloca o Puma Rodrigues aí, né? Testar ele até o... subir o entrosamento, né? Vambora. Pablo Maia. Participando um pouco do jogo hoje, Pablo Maia. Brenner. Bola pro Spinelli. Jogar a bola aqui no Cuiabano. Cruzamento Cuiabano. Paulo Henrique Ganso. Ó, voltou com uma postura diferente o time, hein? Meio Ganso. Bolão pro Cuiabano. Cruzamento. Mal cruzamento. Bolão desse do Ganso o Cuiabano não aproveitou. Fez um péssimo cruzamento. Pablo Maia tirou o Cuiabano. Bola pro Spinelli. Tá participando mais do jogo do que tava participando Inestrosa. Bola pro Spinelli. Paulo Henrique Ganso. Bola no Spinelli. Spinelli tá participando bastante do jogo, hein? Tô gostando. Cuiabano. E é bola do Vasco, hein? Paulo Henrique Ganso, cruzamento na área. Escanteio? Escanteio. Bola na área. Brenner. Puma foi atropelado ali. Falta. Falta no Tietê. Bola na área. JP, Brenner. O Pablo Maia vai jogar na área. E vai dar contra-ataque pro Remo, hein? Um erro de cruzamento, mas voltou pra recuperar. Tietê, bola pro Ganso. Bola no Spinelli. Tentou dominar limpando, mas não conseguiu. É, tá. Ouça esse jogo, hein? Será que hoje é o dia da gente empatar no último minuto, hein? Eu acho que é nosso dia, hein? Ó o Ganso. Bola no Puma. Tietê. Bola pro Ganso. Passou o Brenner. Defesaça do Ivan, mas não tirou muito também. Ó o Spinelli. Pô, Spinelli. Ficou esperando a bola no pé, hein? Nós, a gente teve a chance, hein? A gente teve a chance, vacilamos. O Remo agora se retrancou. Primeiro tempo o Remo tava em cima o tempo todo, ó. A gente teve uma bela chance. É, eu vou acabar o jogo e não vou substituir ninguém mais. Vamos lá, última bola do jogo. Não vai dar tempo, hein? Bora lá. Tentar, mas não vai dar. Xé. 1 a 0 pro Remo, hein? Que derrota. Primeiro tempo o Remo jogou muito melhor que a gente, mas no segundo tempo a gente voltou bem pra caramba. A gente jogou muito bem no segundo tempo. Gol dele aí, Aleph Manga. Provavelmente vai ser o jogador da partida, né? O Aleph Manga. É, que vacila, hein? Ele mesmo, o jogador da partida, Aleph Manga. Nosso time muito mal. Gostei do Spinelli. Spinelli entrou bem, cara. A nota dele aqui não foi boa assim, mas ele entrou bem. Participou bastante das jogadas, do ataque ali. Acho que com dois centroavantes ali, o nosso time rendeu um pouco melhor, ó. Ó, uma derrota onde fez jogar a gente em 11º na tabela. O Palmeiras segue líder, São Paulo na cola. Mirassol, Inter, Cruzeiro, Corinthians.
É, mas uma vitória também já catapulta a gente lá pra cima. Ó. O Remo passou a gente, ó. O Remo tinha 3 pontos só. Uma vitória e 2 derrotas ele tinha, agora tem 2 vitórias e 2 derrotas em 4 jogos. E a gente conheceu a primeira derrota na competição. Vamos lá, Vasco da Gama e São Paulo, hein? Vice-líder em casa. É, a gente vai ter que ganhar de São Paulo agora, hein, pá? Repor o ponto que a gente deixou pra trás. Proposta do Rojas. Aumentaram em 2 milhões. É jogador que a gente não usou até agora. Acho que é um bom jogador, mas pra gente aqui no nosso esquema não vai servir. Então acho que 12 milhões pra gente a gente pode aproveitar muito mais em outro jogador. Então acho que eu vou acabar fazendo essa venda aqui pro Rojas, pro Vélez Sarsfield. Olha, ele ganhava 3 milhões de salário também, hein? Já livra um pouco no salário. Nisso, deixa eu dar uma olhada no time de juniores aqui. O que a gente tem aqui? Meia de ligação, Luiz Alcélio. Ver se tem algum melhor. Figueiredo. Será, hein? Preciso de mais um meia de ligação pra deixar no banco de reserva. 18 anos. Caso tudo dê errado, a gente vende ele, né? Vamos levar esse Figueiredo pra... O salário também é baixo, então vale a pena. É, contra o São Paulo a gente não pode vacilar, ó. São Paulo joga num esquema parecido do que eu tô jogando aqui. Esse jogo eu vou colocar o Spinelli titular, vou colocar 2 centroavantes. Deixar o Andrés Gomes na reserva. Vou começar com Pablo Maia, lei do ex, né? O Ganso tá bem também. Lei do ex, mas no segundo tempo eu tenho que ficar esperto pra tirar esses caras de campo pra não ter perigo de lesionar, nada. É, falar a verdade, não gostei muito da nossa partida no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi boa. Não foi uma partida ruim, não. Deixa eu colocar o Ganso pra jogar de meia de ligação, será? Acho que não, vai ter que movimentar muito. Se o Matheus França pegasse, eu colocava ele, mas vou colocar o JP mesmo. Spinelli, Brenner, Paulo Henrique Ganso, Tietê, JP e Pablo Maia, Cuiabano, Robert Renan. Vou tirar o Carlos Cuesta nesse jogo. Vou vir com Alan Saldívia. Testar ele também. Adson no banco. Zucarello no banco. Coutinho vou deixar no banco também. A gente tem o Jair também de meia de ligação, né? Posso dar uma testada no Jair no segundo tempo. Vou tirar o Rojas aqui do banco, que a gente não vai usar mesmo. Já tá vendido. São Paulo e Vasco. Uniformes estão bons. Vamos lá. Como eu jogo em casa, vou deixar a entrada dos jogadores. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou jogar esse e mais 2 jogos e encerro por aqui. São Paulo e Vasco em São Januário. Os 2 goleiros capitães. Arbitragem, Daroco de novo de bandeirinha. Aí o show da torcida vascaína. A parte do São Paulo também tá lotada. O Vasco cheio de São Paulo aí. Pablo Maia, Tietê, Paulo Henrique Ganso. Cheio de jogadores que passaram. O Brenner. Tem tudo pra ter uma lei do ex aí, hein?
São Paulo aí com seus jovens da base aí. Utilizando o Dória, titular. O Dória é mais pesadão, zagueiro, hein? Tem que jogar em cima dele. Aproveitar esse jogo aqui agora pra testar de verdade o nosso time, né? Com essa nova formação aí. A gente perdeu pro Remo, é verdade, jogamos muito mal. Mas agora é um teste contra um time forte, né? Segundo colocado do campeonato. E vamos lá. E rola a bola. Esse jogo aqui é jogo pra gente não perder, hein? Vamos ter que recuperar os pontos que a gente deixou fora de casa aí, hein? Tietê. JP. Vai, Spinelli. Passa, Spinelli. Ferreirinha. São Paulo tem alguns bons jogadores aí que na próxima janela dá pra gente organizar uma troca aí com o São Paulo, pegar um jogador que a gente não utiliza aqui, o jogador que não utiliza lá, o Spinelli pra cima do Dória. O Dória é o melhor nessa partida. O Tietê. Pedro Ferreira. Jogador jovem da base aí, ó. Interessante, hein? Meio de ligação. Na verdade, acho que ele não é meio de ligação, mas ele joga de meio de ligação também. Ó, passagem lá em cima, ó. JP. Passou por cima do Danielzinho. Cuiabano. Trabalhar mais as jogadas, pensar mais. Paulo Henrique Ganso. Agora foi uma jogada bem trabalhada aí, ó. Nosso time tem que aproveitar essas jogadas assim, ó. Acho que depois eu vou fazer uma inversão. Vou tentar jogar com o Paulo Henrique Ganso aberto lá em cima, na posição que tá jogando o JP. Porque ele é canhoto. Se ele aparecer ali em cima chegando, fazendo o cruzamento do Ganso é primoroso, né? Ó, o Luciano. Jogador interessante também pra gente pensar em contratar o Luciano, não sei o valor dele. O salário deve ser alto. Pode ser que seja um bom jogador. Boa, Paulo Henrique. Roubou a bola. Bola no Ganso. Vem, avança, Ganso. Avançou o Ganso. Foi abrindo. Chute do Ganso. Travado. A gente tá se comportando bem nos jogos dentro de casa, né? Apesar que o Vasco vem ganhando de 1-0, assim. Ou às vezes fez 1-0 e tomou no final. A gente tá indo bem. Vai acabar o primeiro tempo. Vou fazer alguma alteração aqui porque o jogo tá pegado, hein? Vou tirar o Tietê. Não tô gostando muito do futebol do Tietê, não. Vou colocar o Paulo Henrique Ganso aqui na função que o Tietê... aliás, que o JP estava fazendo. Colocar o Matheus França no meio de campo, que é um bom jogador, né? O Matheus França. Pode ser que a gente ganhe em qualidade no meio, né? Tendo o Matheus França e Paulo Henrique Ganso aqui. E mais pro fim do jogo eu vou tirar o JP e colocar um volante. Vamos lá. Acho que eu vou fazer uma mudança aqui que eu tava pensando.
Colocar o Matheus França, que tá ali no meio de campo, como um segundo atacante. Daí a gente abre a possibilidade de 3 atacantes, mas o meio tá preenchido. Brenner, deixa eu fazer essa mudança aqui. Eu acho que ele pega de segundo atacante também. Aí. A gente tá com o meio preenchido, mais um cara que chega no ataque, né? A gente pode fazer uma parede ali com os atacantes, com os centroavantes e trazer ele com a chegada. Se caso der certo, a gente pensa em contratar um jogador de velocidade pra fazer essa função em si, né? Ó o JP, que roubada de bola. Cuiabano chegou atropelando ali o jogador de São Paulo e tomou amarelo. Era o André Silva. O Robert Renan tirou na risca o Paulo Henrique Ganso. Cuiabano. Pablo Maia. Abre lá em cima JP. Aqui no meio Matheus França. Toca no Brenner. Isso, corre. Matheus França. Que domínio feio, cara. Aí Pablo Maia, tem mais uma chance. Se movimenta. Aê, Brenner, porra. JP. Vai. Os dois se atrapalharam ali, cara. Era pra um ficar e um passar. É, o time do Vasco não tá encaixando, hein. A gente não pode tomar esse gol, hein, Ferreirinha. Ah, não acredito. Muitos ataques mal feitos, cara. Tomamos o gol do Ferreirinha, hein. Meu Deus, o que a gente tá fazendo, cara? Tem que dar uma mudada radical nesse time, cara. Não acerta. A gente vai chegar na zona de rebaixamento agora. Ó, bola pro Matheus França. Bola pro Spinelli. Bateu mascado ali. É, não funcionou não, hein. Perdemos em casa pro São Paulo. Um dos líderes da competição, né? Vamos ver se o Palmeiras ganhou. Remo 0 a 0, Botafogo e Chapecoense perdeu para Chapecoense e Botafogo. Fluminense 0, Grêmio 2, Bahia 0, Vitória 2. Atlético Mineiro tomou 4 do Santos, Corinthians perdeu pro Flamengo de 1 a 0, Palmeiras 3, Curitiba 0, Cruzeiro 2, Atlético 2, Mirassol e Red Bull Bragantino 1 a 1. Segue os dois líderes lá, hein? E a gente caiu lá embaixo, hein? É, a gente sabe que a gente não ia brigar pelo título, né? Mas também a gente não pode brigar pela zona de rebaixamento, né? Como o nosso foco combinado no começo do ano é o meio da tabela, a gente vai atrás do meio da tabela. Vamos lá, recebemos mais alguma oferta pro Tietê, do Everton. Ó o Everton vindo buscar mais um jogador nosso aqui, hein? Já levou o Thiago Mendes. Vamos renegociar aqui, ver quanto a gente consegue tirar. Qual que é a cláusula dele? Não tem cláusula. Pedi 3,5.
Daniel Fusato recebeu proposta no Liverpool do Uruguai. Acho que não vale a pena vender ele agora também não. E ele não compensa vender. Vou organizar por posição aqui pra gente ver certinho. Daniel Fusato, recusei a proposta. Nesse primeiro momento não me interessa vendê-lo. Alan Saldivia recebeu a proposta do Colônia. Vou pedir 4 milhões por ele. A taxa de rescisão dele é 6, hein? Pedir 4,5 por ele. Pelo Saldivia. Porque depois a gente pode se desfazer do Saldivia, contratar um zagueiro para ser titular e passar o Carlos Cuesta para ser reserva. Ou o Robert Renan, né? Mas eu gostei mais do Robert Renan do que do Cuesta. Então é pra gente contratar um jogador mais forte para ser titular. Como que a gente já tá vendo como é que são os jogadores, a gente já vai se desfazendo de alguns. Vamos ver a observação, se aparecer algum zagueiro. Vamos lá. Aqui da Europa, aqui só jogadores que... Uruguaio. Rongier que a gente já viu. Morita do Japão. Sem sentido. Ramos Mingo, aquele que a gente já conversou. Fausto Vera, Martin Rio. Não gostei desse cara. Alfredo Canales. Também não. Juan Nardoni do Grêmio. Esse é interessante, hein? Meio de ligação. A gente tá precisando do meio de ligação. Esse é interessante. Vamos ver quanto que é o valor dele. Nossa. É fora da realidade do Vasco, hein? Se eu pagar 30 milhões aqui, ó. A taxa de rescisão dele é 60. Não. Sem chance. Sem chance. Vamos ver os outros aqui. William Maranhão a gente já viu. William Oliveira a gente já viu? Ainda não. Mas também não me interessa. 32 anos. Neto Moura. É interessante. Mas a gente já tem uns volantes titular, um promissor. O Alan Franco, titular do São Paulo. Um dos líderes do campeonato. Gabriel Paulista do Corinthians. 35 anos. Também não me interessa nesse momento. Para a próxima partida aqui. Essa e mais uma, daí a gente fecha o vídeo. Paulo Henrique, fora do jogo de hoje. Entra o Puma. Cara, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Vou insistir mais um jogo naquela formação que a gente já viu que deu certo. Só que eu vou mudar algumas configurações de ataque. Vou colocar o centroavante. Não, o Spinelli tá mal. Vou deixar o Andrés Gomes mesmo. Deixar aqui o Matheus França como segundo atacante. Passar o Nuno como meia aqui. Outro meia aqui e o volante, certo? Meia de ligação. JP tá com vontade de jogo. Que eu vou colocar o Paulo Henrique Ganso. Vou deixar o Tietchan de reserva. Não tô gostando dos jogos do Tietchan. E o Pablo Maia. Bom, titular tá assim. Adson aqui, um atacante. Figueiredo vou deixar no banco aqui pra gente testar ele. Daniel Fusato tá mal, mas precisamos de um goleiro, né? Instruções ofensivas. Aqui que eu não tô gostando. Vou colocar no contra-ataque pra gente jogar no passe curto pelo centro. E eu quero o jogador jogando mais perto um do outro. Se der certo assim, a gente muda lá na configuração inicial. Vamos lá agora, Grêmio fora de casa, né? É, a tabela tá apertando, hein? A gente deixou uns pontos aí pra fora pra trás, né? Os pontos que a gente não devia ter deixado, jogos que a gente saiu na frente, tomou empate nos últimos minutos. A gente poderia estar brigando lá em cima da tabela. E jogo com o Remo também, que a gente perdeu fora de casa também. Vamos lá, rola a bola.
José Namorado, Vilha Sante, o Pablo Maia, ó. O time do Vasco parece que entrou com um espírito melhor nesse jogo, hein? JP, bola pro França. Paulo Henrique Ganso. Tocou no França, vai sair na cara do gol. Nossa, que salvada do Kahneman, hein? Ia sair na cara do gol nosso meia barra atacante, né? Vai lá, Puma. Cuesta. No papel é o nosso melhor zagueiro, mas ainda não viu o melhor futebol dele ainda. Cuiabano. Também tá... Tô quase testando o Lucas Piton também, não tô gostando do Cuiabano. Esses primeiros jogos assim. TT. TT odiado pela torcida do Grêmio, hein? Dá pra gente ir consultar a situação dele depois. Boa, Cuiabano. Aí, ó, fala dele. Fala do Cuiabano. Mas é isso que eu espero dos jogadores, hein? Ó, dá pra dar um bolão lá pro Brenner, não foi. Jogou no Andrés Gomes aqui, hein? Boa bola pra Pablo Maia. Tô pecando nesse passe final. Carlos Vinícius. Boa, Robert Renan. Passa, Brenner. Não para no meio do caminho, não, cara. Ganso. Boa bola pro Matheus França. Tocar a bola, vamos com calma. Os jogadores aproximando, ó. A gente não perdeu um ataque à toa, ó. E acabamos perdendo. Robert Renan tá sozinho. Cuiabano. Nossa, que atropelada, hein? Ô, louco, juiz, não deu nada. Atropelou nosso jogador ali. Ó, o Robert Renan atropelou também o deles. E aí foi falta, né? Olha lá, Arthur Melo pra cobrança. Pra fora, bola do Vasco da Gama. Ou Caio Paulista aí. Boa, Matheus França. Que limpada, Matheus França. Bateu! Golaço! Gol do Vasco! Aí, é isso que a gente espera. Abriu a jogada ali, ele mandou pro fundo do gol, hein? Aí, estamos na frente do placar de novo, hein? Ó, fora de casa. Contra o Grêmio, nosso time tá um pouco melhor postado aí. Agora não deixar eles gostar do jogo de novo, né? Ou tentar armar um contra-ataque e matar o jogo. Tira Robert Renan. JP dá um chutão e fim de primeiro tempo, hein? Fim do primeiro tempo. Vamos dar uma mexida no nosso meio campo aqui. Agora eu vou tirar o JP. Fazer aquela jogadinha lá que eu falei pra vocês antes. Passar mais um volante aqui. Colocar o Matheus Carvalho. Deixa eu ver se ele é rápido. É um bom. Jogar com dois volantes. O meio de ligação aqui, o Paulo Henrique Ganso. E o Matheus França atuando centro atacante, meio atacante ali, né? Vou até deixar a posição dele diferente dos outros aqui. Cadê? Formação fluida. Ó, no início eu quero que jogue assim. Quando tiver a bola eu quero que jogue assim. E daí quando a gente não tiver a bola eu quero que ele jogue como um meia. Isso.
Vamos lá, para mais 45 minutos aí pra gente garantir 3 pontos, subir na tabela, que a gente vem de uns jogos bem ruins aí. Brenner. É, galera, a gente joga aí, né? A gente não joga, não é um pro player aí de PES, a gente vai jogando aí. Joga aí pra diversão, né? Como se fosse um. É um joguinho casual, né? A gente joga aí pra se divertir mesmo, né? Mas a gente espera ser campeão aí, conseguir ganhar também. Mas a gente vai perder bastante jogos, né? Não vai chegar aqui e ganhar todos os jogos, né? Que até na vida real não é assim, né? Um time, por mais forte que seja, né? Não consegue ganhar todos os jogos, né? Mas vamos. Aí, ó, cagada, ó. Sorte que o Léo Jardim saiu antes. A gente aí não é aquele jogador pro player, tudo, vai ganhar todas as partidas aí. A gente é um jogador casual aí. Fazendo conteúdo aí, gravando também pra própria diversão também. E é isso, espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo. Os próximos jogos aí. Tentar configurar uma câmera aí, jogar com a webcam também. E vem o Vasco. E antes de tudo aí, curte a live aí, curte o nosso vídeo aí. Se inscreve no canal, dá uma força pra nós aí. A gente espera fazer isso com vários times aí. E mais pra frente trazer outros tipos de jogos aí. Se alguém gostar de FIFA, a gente traz FIFA. Eu particularmente prefiro PES, cara. Não tem muita discussão na minha cabeça, não. É PES e já era. Mas se vocês gostarem, a gente traz FIFA também, outros jogos. Enfim. Mas dá aquela força pra gente aí. E vambora, ó, o Vasco tá se empenhando aí na marcação. Estamos deixando o Grêmio vir pra frente não, tentando dar mais um ataque aí, um contra-ataque e matar o jogo, hein. Vem Matheus França, ó, tá sendo o melhor da partida. Ó, o Noriega tirou em cima, hein. Próxima parada a gente já tira mais alguns jogadores. Ó, o Matheus França. Nossa, o Grêmio também tá se doando na marcação. Tirou 2 bolas do Matheus França aí. Agora eu vou tirar Paulo Henrique Ganso. Vou colocar o Tietê. Ficar mais um pouco de intensidade aqui. O Andrés Gomes, vamos colocar o Inestrosa. Matheus França não, pera aí. O Inestrosa no lugar do Andrés Gomes. Pra dar mais uma velocidade. E o Pablo Maia eu vou tirar, vou colocar... Tem algum volante no banco? É, tô sem volante no banco, vai ficar o Pablo Maia mesmo. É, o que eu posso fazer é isso e o Lucas Piton no lugar do Cuiabano aqui. E vambora. 78 minutos, hein? Falta pouco, vamos segurando aí. Nosso time tá econômico nos gols, mas ainda que na verdade nosso time tá pouco entrosamento, ainda não tá bem entrosado, ainda a gente não achou um time ideal ainda. Mas agora eu acho que sim. A formação já, na minha cabeça tá certo que é essa, né? Só preciso achar um jogador pra ficar junto com o Brenner no ataque, né? Esse jogador ainda pra mim ainda tá complicado. Tira Robert Renan, boa. Agora vem no contra-ataque, ó o Ganso. Passe errado do Ganso. Ó, o Pablo Maia errou mais ainda. Boa, Robert Renan. Vamos embora, Matheus Carvalho. Puxando o contra-ataque. Tocou no Gomes. Vem Matheus Carvalho. Tocou no Gomes de novo. Vai perder a frente pro Gustavo Martins. Agora que vai entrar nossos jogadores, hein? Que era pra reforçar o time. Vamos lá. Passei pro Matheus Carvalho. Agora é só segurar, hein? Matheus França. Será que dá tempo de uma última finalização? Cara, os jogadores do Grêmio aplicados na marcação, hein? Fim de jogo. Ganhamos, ó. O Matheus França ficou no chão ali, hein? Mas foi o melhor jogador da partida. Com méritos, né? Foi mesmo o melhor jogador. Procurou o jogo o tempo todo. E vencemos o Grêmio fora de casa, hein? Aí volta a dar uma esperança pro torcedor do Vasco aí. Brigar nas posições de cima, né? Em busca da Libertadores. Ah, esqueci até de ver os jogos ali, mas o Palmeiras ganhou, o São Paulo empatou.
Olha lá, o Santos e o Flamengo subiram. Internacional, Mirassol, Cruzeiro e Grêmio deu uma caída. E agora a gente também subiu umas posições. Estamos em 11º. Vamos ver quem são os últimos da tabela. Bahia, Coritiba, Vitória e Botafogo, hein? Os rebaixados ali, os que estão na zona de rebaixamento. Mas é muito começo de campeonato ainda, né? Dá pra todo mundo sair dali. Muita gente sair de cima e descer lá também. Só começo, hein? Vamos pro último jogo de hoje, que vai ser contra o Ceará na Copa do Brasil. Primeiro jogo na fase de... Segunda fase e o jogo de ida na Copa do Brasil. Será que a gente poupa alguns jogadores? Vamos lá, Saldívia. Ofereceram perto do que a gente pediu. Saldívia, vou mandar ele embora. Lucas Piton recebeu proposta muito longe do que ele vale, hein? Tem que pagar a multa pra levar, hein? Quiser me pagar os 30 milhões, eu vendo ele. Se não, sem chance. O Paulo Henrique recebeu uma proposta da Ferroviária, hein? Ó, 18 milhões. Ferroviária que tá na Série B. 18 milhões. Paulo Henrique, de momento não. Não me interessa vendê-lo. Puma. Recebeu a proposta do Belgrano. Também não me interessa vendê-la nesse momento. O Tietê veio de novo aqui. Foi finalizado. Os caras aceitaram pagar um valor de 3 milhões e meio pelo Tietê. Então vai pro Everton da Inglaterra. Oportunidade única na carreira dele também. O Rojas já está vendido. E por enquanto é só de proposta. A gente tem que começar a pensar em algum centroavante, né? Fazer companhia lá. Ou um segundo atacante raiz, né? Segundo atacante raiz. Vamos lá. Procurar a posição de segundo atacante. Brasileiro. Vamos procurar brasileiro aqui, né? Que esteja à venda. Vamos ver. Anthony Hendrick, fora de realidade. O Ryan, que era do Vasco, né? Tá lá no Bournemouth. Igor Paixão. William José. Eu quero um jogador que seja raizão mesmo. Ó, o Luiz Henrique, ó, um jogador interessante a gente trazer, ó. O problema é que ele é ponta, né? Está lá no Inter de Milão, um jogador que não faz muita parte dos planos lá, né? Não sei qual que é o valor dele. Meu Deus do céu. Sem chance. 148 milhões. Muito caro. Você vê como é que são as coisas. É um jogador melhor que ele, ó. Vale 15 milhões de reais. É absurdo o valor da Europa, né? Bernard. 33 anos. Interessante o Bernard, hein? Pra jogar no Vasco. Interessante. Deixar aqui o jogador listados. Pedro Raul. Interessante também. Gosto da possibilidade de ter o Pedro Raul, hein? Luiz Fernando. Bruno Rodrigues. Vou colocar aqui os listados, mas não sei não. Junior Santos do Botafogo. Everaldo, atacante do Bahia, 34 anos. Cauli. Cauli que não tá muito feliz no São Paulo. Esse é interessante, hein? Quanto que vale? 19 milhões. 5 milhões de salário, é caro também, né? Gustavo Nunes, olha o valor de mercado desse jogador. Tá no Swansea City. Evander, 95 milhões. Hendrick, 273 milhões de reais. Ele não é bom, hein? Wesley. Também não temos possibilidade, né? Vamos procurar um centroavante. Raizão mesmo. Muito caro os segundo atacantes, hein? Posição escassa, né? Chico da Costa. Esse é interessante, hein, pro Vasco. Tem pouca velocidade, né? A gente precisava de um jogador com um pouco mais de velocidade. Vamos lá. Luiz Felipe, 75. Já cai muito, né? O over. André Henrique.
Vamos precisar estudar mais aí a. Depois, vamos ver. Vamos ver, esse jogador sem clube. Por empréstimo. Guinegão, do Corinthians. Aí, isso é um jogador que interessava, hein? Ian Francisco, nossa, hein? Bom jogador, vamos ver se a gente consegue fazer uma proposta de compra pra ele. Quanto que vale? 25 milhões, ó, a taxa de transferência dele. Salário, vamos deixar nos 4 milhões mesmo salário. 3 anos de contrato. Dá um bônus por gol aqui. Esse aqui tem cara que vai fazer bastante gol, hein? Não dá pra ter um bônus muito alto. Léo Bonatini. Lauan. Quanto que vale um jogador desse? 48 milhões de reais, cara. Raikkonen. Ó, interessante, hein? Jogador da base do Inter. Vamos bater a meta de transferência aqui. O salário anual dá pra gente diminuir um pouquinho, 2 milhões. Por 3 anos. Vou tentar. Mas o que eu fiquei mais interessado é o Guinegão aqui e o Rio Francisco. 2 jogadores interessantes. Eu fiz proposta. Mas o Guinegão já é bem mais caro, hein? É só pela rescisão. Tentar, né? Dar um bônus de gol aqui, vai que. Última partida de hoje, primeira partida da Copa do Brasil. Dar oportunidade para outros jogadores jogarem aqui, né? Lucas Freitas, Paulo Henrique. Deixar o Puma jogar. Robert Renan, Cuiabano. Deixar o Lucas Piton. Aqui na volância. Vou dar uma oportunidade pro Rafael Coutinho. Tietê sai, vou deixar o Figueiredo estrear. Matheus França, Lucas Zucarello vai jogar. Nuno Moreira. Aqui eu vou colocar o David. E no centroavante eu vou colocar o Spinelli. Deixar essa galera jogar um pouco. Olha, temos o Calvin Barros aqui pra colocar no lugar do Figueiredo também. O Figueiredo deixa pro segundo tempo. Andrés Gomes. O Adson também pode entrar aqui, né? Segundo tempo. Testar novos jogadores. Às vezes tem um jogador aí que a gente não tá usando. E se encaixa perfeitamente, né, no nosso esquema. Hoje eu vou jogar no esquema do 4-3-3 mesmo. E é isso, vamos lá. Tentar fazer uma gordurinha na Copa do Brasil, né, no primeiro jogo. Se não, no segundo jogo tem que usar os titulares, daí é ruim, né? Se a gente conseguir jogar os 2 jogos com reserva, vai ser importantíssimo pro Vasco. Descansar os jogadores titulares. São Januário. Na Paramount. Bem entradinha dos jogadores aí, ó. Estádio muito bonito. Daronco bandeirinha. Oficialmente o bandeirinha do PES, o Anderson Daronco. E vamos lá, né? Último jogo de hoje. Vou testar nossos jogadores aqui. Às vezes tem uma promessa aqui que a gente não usou. O cara tá melhor do que qualquer outro aqui, ó. O Nuno Moreira tá com vontade, hein? Mostrar serviço, perdeu a posição titular. Ele também pode ser útil no meio campo ali. David, Lucas Piton.
Tá tendo a chance dele, hein? Cuiabano no jogo passado mostrou que tá com vontade, hein? Zucarello. Ó o David. Bom passe, Spinelli. Chuta, Spinelli, pelo amor de Deus. 3 dias pra chutar. Chance claríssima agora, hein? Luiz Otávio. Olha o tamanho desse zagueiro, hein? Wendel Silva. A gente observar esses jogadores da Série B também, né? E nos times da Série B, dá uma observada. Robert Renan. Vai lá, Spinelli. David não conseguiu passar no meio dos dois jogadores. Esse Wendel Silva acho que é o que jogou no Santos, né? Vindo do Porto. Zucarello. Ó, puniu no Moreira. Cortou, mas não conseguiu finalizar a jogada. Puma. Ó, o Vasco tá em cima, hein? Jogo em casa. Podemos vacilar. Mateuzinho. Boa, Robert Renan. Tá jogando fino, Robert Renan. E agora o passe eu ziquei ele, hein? Deixa o Wendel Silva. Vai sair na cara do nosso goleiro Léo Jardim. Aí, ó. Ziquei o Robert Renan. Tava jogando muito. Foi lá, deu o passe errado, seu gol. O Vina aí também, é jogador experiente. Nuno Moreira. Segundo tempo vou dar uma mexida no time, dar uma oportunidade para mais alguns jogadores aí. Fechar mais o meio, né? Que aí já cometemos o primeiro vacilo que a gente não poderia ter cometido já. David. Passou David, bolão, o zagueiro chegou antes. David. Bateu colocado pra fora. Por pouco, hein? Boa jogada. Passou que passou pertinho, olha. Pecado essa bola não ter sido gol, hein? Acabar o primeiro tempo já. Robert Renan. Foi o Coutinho. Fim de primeiro tempo. Depois de um passe péssimo desse. Vamos lá, plano de jogo. O que eu quero fazer aqui? Vou colocar o Spinelli junto com o David no ataque. Vou abrir o Zucarello. Tirar o Nuno Moreira e colocar o Adson. Colocar o Cambaus aqui como meia de ligação mesmo. E o Coutinho aqui como volante. E é isso, vamos pra cima. No Moreira eu tirei ele, a gente sabe a qualidade dele, né? Testar novos jogadores aí, vai que o Adson seja a peça que eu preciso no meu time, né? Ai, que bola pro Vina, hein? Calma, Barros. Perdendo a corrida pro Lucas Lima aí, hein? Zucarello. Caspiton. Calma, Barros. Bolão pro Adson, passou. Pênalti, pênalti. Pênalti.
Aí, ó, o Adson já entrou, já fazendo a diferença, hein, ó. Por isso que eu falo, a gente tem que dar oportunidade pros jogadores, hein. E esse foi o jogo certo, hein. Spinelli na cobrança? Eu não vou deixar o Adson, não. Ó, o melhor jogador que eu tenho aqui. Vamos lá, bem no cantinho aqui em cima. É, do jeito que a gente é azarado, vai pegar ainda, ó. Pegou nada. Gol! Adson. Isso aí, time. Bora, quem sabe aí dá pra gente focar, não sei, vou dar uma olhadinha na nosso calendário, se a gente vai ter Sul-Americana. Dá pra gente focar em chegar bem longe na Copa do Brasil aí. Não digo se dá pra assim, ser campeão ou não, mas dá pra gente focar, né? Em uma competição, se a gente tiver na Sul-Americana, melhor ainda. Sul-Americana tem um nível um pouco mais baixo, né? Dá pra gente tentar correr atrás de uma competição dessa. Não abandonando o brasileiro, né? Porque a gente sabe que a gente pode ser rebaixado aí, né? Você tropeça um jogo, você tá lá embaixo. No outro você ganha, você tá lá em cima. Então a gente não pode ficar nisso. Tentar sempre ficar o mais longe da zona de rebaixamento possível, né? Que a gente acabou aí perdendo pro Remo, ganhando do Grêmio. É, o brasileiro é complicado. Depois vou dar uma olhadinha como é que tá antes de fechar o vídeo de hoje. Como que tá a nossa. Se a gente tá sul-americano ou não. Caspiton. Cauã Barros, David. Cauã Barros. Passe mal feito, hein? Vou colocar o Figueiredo, né? Tem o Figueiredo pra testar. O jogador que a gente trouxe da base. Figueiredo. Ganso não. Inestrosa. Pode ser interessante. Colocar no lugar do David ali. Colocar aqui no lugar do Adson, que ele pega melhor ali, ó. 78 e o Adson lá na frente. Fazer os testes. JP, o Rojas não vou nem testar, que já vai embora. Vou tirar o Zucarello também, achei que fez uma partida honesta. Colocar o Jair, testar o Jair. Oh, meu Deus do céu. Vai lá, Lucas Piton. Sorte que ele fez a pior escolha ali. Isso, moleque. Que desarme, hein? Zucarello. Vamos pro ataque agora, Coutinho. Nossa. Dominou em velocidade e já deu ruim. Bola do Vina pra fora. Bom que já entram os jogadores aí. Não sei se vai dar tempo de testar muita gente aí não, mas... Vai ter o segundo jogo. O segundo jogo eu vou com reserva também, hein? Se eu ver que a gente tem Sul-Americana, eu vou com reserva. Que daí, se a gente acabar sendo eliminado aqui da Copa do Brasil, não vai afetar tanto a gente. Mas o intuito é passar. Mas é que eu quero dar uma rodagem pro elenco, testar mais jogadores. Vixe, Figueiredo entrou mal, hein? Olha, o primeiro domínio do cara foi... É a tensão da estreia no profissional. Já sei o que eu vou fazer no próximo jogo, hein? Jogando fora de casa, a gente pode colocar uma formação de 3 zagueiros, né? Os caras estão saindo toda hora nas nossas costas aí, né? Colocar uma formação de 3 zagueiros, aproveitar que a gente tem bons pontas e colocar eles de alas. Daí a gente coloca os pontas nas alas aí, pontas rápido, que nem o Inestrosa mesmo. Jogador rápido. Dá pra deixar de ala. Ó, falta. O Adson entrou bem, hein, gente. Acho que vale a pena dar mais oportunidade pra ele. Tinha dado nenhuma oportunidade pra ele ainda. Gostei do futebol dele aqui. Não que tenha dado pra ver, nossa, como deu pra ver muita coisa, mas o momento que esteve em campo aí deu pra aproveitar alguma coisa. Boa bola, Figueiredo saiu na costa da zaga. Que ele não tem velocidade. Se ele tivesse velocidade, ele tinha conseguido ganhar na frente do zagueiro ali. Bom, pulei, nem vi quem foi o craque da partida.
Wendel Silva. Jogou muito esse cara, hein? Deu um sufoco pra gente ali, ó. São Paulo no Sport 3-0. Fortaleza e Vitória 1-1. Vasco e Ceará 1-1. Juventude 0, Bahia 2. Botafogo 0-0 Cuiabá. Criciúma 3, Grêmio 0. Nossa, hein? Esse é o resultado mais surpreendente até aqui. 4-0 do Bragantino pro Mirassol. Cruzeiro 1-0 no São Bernardo. Palmeiras 3, Atlético 0. Chapecoense 0, Inter 1. Fluminense 3, Grêmio Novo Horizontino 0. Atlético Goianiense 4, Corinthians 0. Nossa senhora, esse também foi mais surpreendente. Atlético 0, América 2. Clássico Mineiro sem surpresa, né? Atlético Paranaense 4, Santos 0. Curitiba 0, Remo 1. Goiás 0, Flamengo 1. Nossa, Atlético Goianiense no Corinthians 4-0, hein? Com pé na próxima fase, hein? Se a gente avançar aqui, a gente pega ou Juventude ou Bahia, né? Acho que eu vou aproveitar e vou trazer mais esse jogo aqui pra gente já definir a classificação ou não. Trazer mais esse jogo. Tietchan foi vendido, Lucas Piton recebeu nova oferta. Não, a negociação fracassou, não aceitaram pagar os 30 milhões. Meus caras querem de graça também, pô. Quer que dou o jogador pra eles? Bom, de resto tudo certo aqui. Observação, novos jogadores. Arthur Melo foi oferecido, também vale uma bala, né? 17 milhões. Interessante, hein? Mas é ídolo do Grêmio, né? Provavelmente não vem. Mas vamos deixar aqui por enquanto, hein? É um jogador que pode ser interessante pro Vasco da Gama aqui. Felipe Biafori. Vamos ver quem que é esse cara aqui. Do Lanús, volante. Muito bom de marcação. É lento, mas a gente pode treinar a velocidade nele, né? Interessantíssimo. Vamos ver o valor desse jogador. 6 milhões, mas olha o salário do cara, hein? O cara teria que abaixar bem o salário. Vamos dar uma diminuída aqui no valor. 5 milhões, vai. Eu pago 5 milhões nele. Só que o salário tem que ser uns 5 milhões. 5 milhões, vai. 3 anos de contrato e bônus por gol aqui. Jogador interessante, hein? Pode fazer a zaga também, ó. A gente pode trabalhar nessa possibilidade também. Trazer ele e jogar como zagueiro. E aqui o Sérgio Darder, espanhol. Ó, isso é uma contratação que poderia ser interessante. Ó, o jogador que tá no Mallorca. Vamos ver o valor de mercado dele. Porra, 130 milhões. Absurdo, né? Sem chance. Poderia ser interessante pra jogar aqui no Vasco, porque o treinador é espanhol, né? Com certeza conheceria o jogador, mas vamos ver, ó. Aí teria que pagar 90 milhões de transferência. Sem chance. O Vasco ainda tá muito atrás ainda de poder pagar um valor desse no jogador. A gente espera chegar lá, né? Vamos trabalhar pra isso aqui, vender bastante jogador, trabalhar bem a base. Mas nesse momento era um jogador que me interessava, hein? Mas sem chance. Um valor muito absurdo. Vamos jogar essa última partida aqui então. Pra fechar o vídeo, vou colocar os 3 zagueiros. Vou jogar com 3-5-2. Vou jogar com o Matheus França aqui no segundo atacante. Mas eu vou colocar quem segundo atacante aqui? Watson de segundo atacante. Vou colocar os alas aqui. Meio atacante. E os 3 zagueiros. No outro jogo jogou o Robert Renan, agora eu vou deixar o Cuesta. Tirar o Cuiabano. Deixar o Hugo Moura. Tietchan. De segundo atacante. Vou colocar o segundo atacante aqui, ó. O David. Tá aqui, beleza. De meia esquerda. A gente pode trazer quem? Lucas Piton de meia esquerda, né? Meia direita. Será que o Puma pega legal aqui de meia direita? O Puma. Hugo Moura, Tietchan. David, Adson e Brenner. Vamos ver se o Inestrosa joga bem de meia direita aqui. A gente pode aproveitar também a velocidade do Inestrosa.
Pablo Maia, Figueiredo, Lucas Zucarello. Tirar os titulares aqui, né? Deixar o Rojas no banco. Moreira. Zucarello. Cauã Barros. Colocar o Cauã Barros, né, no lugar do Tietchan aqui. Evoluir mais nossos jogadores. E aí é isso. Eles não têm o uniforme todo preto? Só com listra? A gente acha que tem. Aí, ó. Vamos lá, agora sim, a última partida. Pra fechar o vídeo com chave de ouro aqui, com a classificação. Espero, né? Espero eu com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E daí a gente já olha também se a gente tá em alguma Copa Continental, né? Sul-Americana. Libertadores tenho certeza que não, né? Mas a Sul-Americana provavelmente a gente pode estar lá, hein? Jogando agora no Ceará, na Arena Castelão. Vasco e Ceará. Vamos lá. E rola a bola aí, ó. Ceará dá saída de bola. Ó, o Wendel Silva atrapalhou a gente bastante no outro jogo, hein? La Saldívia, Cuesta. Cauã Barros. Fica a bola no Inestrosa lá em cima. Dá uma acelerada. Brenner. David. Adson. Abriu o Lucas Piton. Boa bola, hein? Jogou pro meio. Chegou a defesa. Nosso time tá mais estável assim, ó. David fez um golaço no primeiro jogo e golaço no segundo jogo. Tá lá. Ah, não. Quem fez o golaço foi o David contra o Internacional, né? Eu tô confundindo. O jogo passado foi o Adson de pênalti. Golaço, hein? Começou bem o Vasco, hein? Ó, a formação de 3 zagueiros aí, hein? Fala, esses jogos assim que a gente dá uma mudada total. Se a gente acha o que a gente tá tentando a temporada inteira ajeitar no nosso time. Lá, David. Tá passando, Brenner. Mas essa bola era pro Inestrosa. Cauã Barros. O Alano. O Mora já deu um passe errado ali. Ó, lá vem o Matheus Araújo. Saiu todos os zagueiros de novo, ó. Boa defesa do Léo Jardim, hein? E se alguém estiver assistindo aí, quiser comentar se gosta de eFootball também. Nunca joguei o eFootball, talvez quando a gente começar a fazer uns streams aí, a gente começa a jogar um eFootball aí. Nunca joguei eFootball. Tá pra gente conhecer como que funciona aí. Fazer umas lives aí, fazendo desafio contra outros times. Ó o Brenner. A bola era boa, hein? Quem estiver assistindo aí, puder deixar o like, se inscrever no canal aí. A intenção é trazer o vídeo dia sim, dia não. Essa é a intenção do canal aí. Trazer um videozinho aí completo, sem ficar cortando. Trazer o vídeo do jogo completo. A gente pode fazer uma playlist também, se alguém interessar, achar mais divertido assim, um jogo mais fluido e colocando só os melhores momentos do jogo. Eu acho bacana vídeo assim completo também. Você vê como é que foi o jogo. Às vezes você vê só os melhores momentos, achou que seu time jogou muito e ganhou. Às vezes você joga nada e ganha o jogo, ou às vezes joga tudo e perde, igual já aconteceu em alguns episódios aqui já. E vem o Hugo Moura. David. Pra fazer mais um, David. Nossa, travado no último lance, hein? Que sacanagem, travado na última hora.
Lucas Piton na cobrança do escanteio. Lucas Piton também tá aproveitando a chance, hein? Adson. Ganhei novas opções aqui no elenco, né? Isso é ótimo. Adson tocou. Bogo Moura. Bom, Lucas Piton. David. Tocou pro Brenner. Nossa, o Brenner tá muito bem marcado, cara. Tá muito bem marcado o nosso atacante. Não tá conseguindo fazer nada, cara. Toda bola que vai chegar pra ele, tem 2 em cima dele. Quem tá jogando muito é o David, hein? O Gumoura. Ó, o David de novo. Joga a bola lá em cima, Inestrosa. Agora é hora de acelerar, Inestrosa. Aproveitar sua velocidade. Tocou pra trás, adiantou demais. Não... Demorou sair o passe. É bom, primeiro tempo bom. Não deixamos o Ceará atacar. Formação de 3 zagueiros está dando certo. Vamos lá pro nosso plano de jogo aqui. Agora eu vou tirar o Inestrosa. Testar. Tirar o Lucas Piton. Testar Cuiabano nessa função. Tirar o Inestrosa e testar o Paulo Henrique nessa função. Que se a gente continuar com essa formação, esses jogadores que vão jogar ali. Colocar o Paulo Henrique Ganso para dar um passe melhor e dar uma melhorada no nosso time aqui. Subir um pouco o entrosamento. Vixe, primeira bola já. O Ganso conseguiu chegar, já entrou cansado em campo já. O Ganso tem dessas, né? Talvez se a gente continuar com essa formação, precisa de um cara mais intenso ali no meio, né? Pra jogar de meia de ligação em si, não como meia principal, meia armador. Meia principal a gente consegue até... Não precisa ser um jogador tão intenso, mas o da marcação ali precisa. O cara que tá mais atrás, ó, o David. Manda um bolão pro Adson. Vai, Adson. Ah, vai sair o Richard. E precisa ficar atento também nas contratações no mercado de goleiros, né? Que a gente já recebeu a proposta do nosso goleiro já. Recebeu uma proposta grande. Pode querer ir embora, né? Hugo Moura. Toca a bola no David. O David participando de todas as ações ofensivas, ó. Tocou no Paulo Henrique. Era um toquinho só pro Brenner, ó. Gostei da passagem do Paulo Henrique. Achei que meus alas estão sendo mais acionados. Cuiabano. Paulo Henrique Ganso. Vai em cima da marcação. Saldívia. Boa. Cuesta. Hugo Moura. Paulo Henrique Ganso. Tocou no Cuiabano. Cuiabano já deixou no Adson. Adson pro David. David. Não conseguiu tirar do Ronald. Tá indo bem, gente. E as duas partidas a gente jogou praticamente inteiro reserva. Um ou outro jogador que participou titular, né? Agora no segundo tempo a gente já trocou alguns jogadores, né? Pra fazer um teste. Ó o Cuiabano passando livre. Cuiabano. Pra marcar o seu. Richard. Caraca, meu. Mas olha a passagem, ó. Cuiabano desceu, ó. Livre. O Adson só mandou pra ele, ó. Passou sozinho, ó. É isso que eu tô esperando. É esse a função desses alas aí. É isso que eu espero deles. Meu Cuiabano na cobrança. Pro Brenner. Paulo Henrique. É bom que a gente viu que a gente consegue fazer uma variação legal de jogadores aqui, ó. Tem que sair agora o Léo Jardim. Boa. Fazer uma variação legal de jogadores. Aliás, de formação, com os mesmos jogadores a gente consegue variar muito, né? Mas gostei, a formação de 3 zagueiros me animou aqui. Olha que passe de letra. Ah, não aproveitou o David, hein? Ia ser uma jogadaça.
Tá jogando muito o Adson, hein? Tá soltinho o Adson. Bolão pro David. Bateu na trave. Cara, eu gostei muito do meu time jogando assim, hein? Gostei muito do meu time jogando assim. Tava pensando aqui também na função de zagueiro. Lá dá pra gente ir no São Paulo, né? Tem o Dória lá também, né? Que é um zagueiro que não é muito bem aproveitado. Tem o Tolói. Já que é um pouco mais velhos, veteranos, mas são bons zagueiros. Passou o David. A bola era no Paulo Henrique aqui embaixo. Ó o Brenner. Limpou o Brenner pra bater. Pega, Richard. É um jogo sem sustos esse aqui, né? Formação com 3 zagueiros deu um equilíbrio lá. A gente jogou um meio de campo bem fechado aqui. E os meio-campistas passando, os alas também passando, dá uma boas opções de ataque, ó. Ó, mais uma bola pro David. E fim de jogo, tamo classificado. O Vasco da Gama tá na próxima fase. David, jogou muito David. É. Testar essa formação contra grandes times também, hein? Nosso time aqui ficou fechadinho. A gente passou um sufoco no primeiro jogo com o Endel Silva, né? Do Ceará, mas no segundo jogo a gente aproveitou. Não deixou ele fazer nada. Ó, o São Paulo passou. O São Paulo classificou. Fortaleza, o Vasco. Bahia classificou. Botafogo. Criciúma quase entregou a classificação. Bragantino garantiu. Cruzeiro garantiu. Palmeiras tomou 2, mas fez 2 fora também. O Inter garantiu a classificação. O Fluminense passou também. O Atlético Goianiense só administrou a vantagem. Eliminou o Corinthians. Atlético Mineiro quase reverteu, hein? Por pouco não reverte. Paranaense reverteu? Ah, não. Paranaense ganhou de 4-0 e perdeu 4-1. Olha, quase também, hein? Mas classificou. Curitiba perdeu pro Remo. E o Goiás virou a eliminatória pra cima do Flamengo, hein? Caraca, tirou o Flamengo de virada, hein? 4-2 segundo jogo. É um concorrente forte, ficou pelo caminho aí, hein? São Paulo e Fortaleza, Vasco e Bahia, Botafogo e Criciúma, Bragantino e Cruzeiro. Ó, o nosso lado não tá tão difícil assim. Do outro lado tem Palmeiras e Inter, Fluminense e Atlético Goianiense, América Mineiro e Atlético Paranaense, Remo e Goiás. Estamos classificados na Copa do Brasil. Próximo jogo que vai ficar pro próximo episódio é jogo contra o Vitória. Daí a gente vai acertar a formação certinha de novo. Acho que eu vou continuar com a formação de 3 zagueiros. Não são tantos sustos. Tá vindo o clássico aí. Contra o Flamengo, né? Flamengo que tá meio mal das pernas aí, ó. Não tá bem no Campeonato Brasileiro. Perdeu na Copa do Brasil já na primeira fase. Vamos lá, o Vasco tem que aproveitar, hein? Vamos tentar embalar agora no Brasileirão também. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado aí pra quem assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal aí. E vambora, no próximo episódio aí tem Vitória, Santos, Flamengo. Vamos aproveitar aí e fazer mais um episódio cheio de jogos aí. Valeu, forte abraço aí, até a próxima.